Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu me chamo Fernando e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo para vocês de Excel VBA. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no tema da aula anterior, que é sobre UI e UX, né, interface gráfica e experiência do usuário, e hoje eu vim continuar nessa pegada um pouco mais de experiência do usuário sobre o tema de hoje, que você já deve ter visto aí, que é a nossa barra de progresso, tá? E por que utilizar barra de progresso em nossos projetos? É muito importante, vocês podem observar que quando vocês fazem um download da internet, quando o seu computador está fazendo algum processamento, excluindo alguma pasta, excluindo algum arquivo, salvando algum arquivo, transferindo algum arquivo, sempre vai ter um indicador de como que está o status daquela execução. Isso não é à toa, né? Os usuários, por si só, pelo menos eu falo por mim, tá? Mas na sua grande maioria das vezes, os usuários são impacientes, né? Eles querem saber ali quanto tempo mais eles têm que aguardar para uma execução ser concluída, há quanto tempo que já passou, se o sistema não travou, se isso, se aquilo. Então a gente precisa dar essas informações para o usuário. E se você tem uma planilha, uma programação em VBA que processa muitos dados ou que tem um processamento muito lento, se você não dá esse insight, se você não dá essa informação para o seu usuário, pode ser que o seu usuário fique clicando e trave sua planilha, pode ser que o seu usuário não entenda e fique impaciente e acaba fechando achando que está com algum erro, pode ser que o seu usuário tenha alguma impressão de que o seu código não está bem otimizado. Eu falo isso porque eu tenho aqui, mensalmente eu trabalho com um arquivo que a gente processa em média de 40 mil dados. Tá? Então tem meses que é menos, 40, 36, tem meses que é mais, 46 mil dados. E dependendo do mês, ele vai acabando tendo uma diferença no tempo desse processamento. Às vezes o processamento é mais rápido e às vezes é mais longo. Só que os usuários, eu sei disso, eu sei que ele tem uma variação, mas os usuários não sabem. E aí quando colocam para processar, acabam ficando com aquela sensação, me questionando, aí falam que a planilha não está funcionando, que travou, mesmo eu falando ali para aguardar pelo menos 10 minutos. Né? O usuário, enfim, no dia a dia a gente sabe que a gente não tem muito tempo para ficar aguardando, mas se a gente tiver que ficar aguardando, pelo menos que a gente tenha informação de quanto mais tempo a gente tem que aguardar. Não é mesmo? Aí, seguindo o mesmo esquema da aula anterior, na aula anterior, quem não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição, eu ensino como fazer uma tela de login, que é essa tela aqui, com um design moderno. Essa tela de login aqui. Isso aqui foi desenvolvido em Excel VBA e com esse design moderno. Tá? Mesma coisa nessa aula atual. Eu vou te mostrar como fazer uma barra de progresso, uma progress bar, de forma atualizada e também com layout agradável, que é essa barrinha daqui. Tá? Então você consegue ver essa barrinha daqui. Se eu clico para executar, você consegue observar ela no seu pleno funcionamento. Tá? Então ela está ali funcionando. E eu acho que esse recurso ele não deve ser estético apenas. Tá? Tudo bem, tem uma questão estética, isso é interessante, mas não só estético, ele tem que ser funcional. Se não tem necessidade no seu projeto, se seu projeto não é demorado, não vejo necessidade de colocar essa barrinha de progresso aqui. Tá, ok? Ela vai, enfim, mostrar talvez aí uma questão de interface gráfica mais bonita, mais vistosa, mas acaba aí prejudicando o desempenho da sua aplicação caso não seja bem utilizada. Ela tem que existir se ela for útil no seu projeto, tá ok? Deixa eu interromper aqui, a gente já pode começar a observar aqui e falar dela. Então aqui eu tenho uma label, aqui eu tenho outra label que é o nosso X, né, o botão de fechar, assim como eu fiz na aula passada. Então se você não estiver entendendo como que eu fiz isso, mais uma vez eu te convoco a assistir a aula passada. Criei uma outra label aqui com essa imagem do botão para cancelar, como eu fiz o cancelamento. Aqui dentro também é uma label que está carregando, que é a nossa barra de progresso. E aqui tem um checkbox oculto, né, com visible false, e eu vou explicar toda a lógica por trás sobre esse projeto. Vamos aqui para o nosso projeto. O nosso formulário que a gente está trabalhando é esse daqui. Tá? Então, como eu disse, ele tem uma label que eu chamei de LBL status, tem uma label que eu chamei de BT close, uma label que vai ser o meu delimitador, né, onde a minha barra de progresso vai estar, e a minha barra de progresso éessazinha que está aqui dentro, tá um pouquinho menor para ficar com essa impressão de que está carregando essa barra aqui de fora, tá, carregando uma pilha. Aqui eu tenho um checkbox, eu chamei ele de CK underline stop, e tem esse botão aqui que eu chamei de BT stop, que na verdade também é uma label aí com essa maquiagem de botão. Tá? Então fiz todo o processamento de início para poder ocultar aí as minhas dimensões do meu userform, ocultar a janela, ocultar aí e deixar transparente, como eu fiz na aula passada. O BT Close eu coloquei como um load me, então ele vai fechar.
E o checkbox, eu coloquei ele como true caso eu aperte o botão de stop. Se eu apertar o botão para parar, ele vai me marcar o meu checkbox como true, que é esse que vai dar o comando ali no meu looping para interromper a execução, tá ok? Esse daqui é todo o looping, onde você vai ter que assistir essa aula para entender um pouco a dinâmica e aí sim conseguir colocar ele no seu projeto, tá ok? Adaptar ao seu projeto. Aqui eu defino que a minha progress bar, quando eu ativo o meu formulário, a minha progress bar, né, a minha barra de progresso, ela começa com a largura 0. Então ela começa invisível porque ela tem largura 0. E aqui eu chamo de funções de ocultar aí meu formulário em si. Bom, vamos aqui para a lógica do código, onde você vai precisar ter atenção aqui, entender um pouco do que eu fiz e as minhas explicações para você dar a adaptação aí ao seu projeto. Tá? Então basicamente aqui, geralmente esses processamentos que demoram muito, eles são um looping. Né, eles fazem aí esse looping, né, sobre vários números, várias execuções, vários cálculos, e geralmente esses são os processos demorados. Dentro desse looping, você vai conseguir adaptar essas informações aqui, esse código que está aqui dentro. Esse código que está aqui dentro é o código que interessa para você fazer a barra funcionar, tá ok? Então aqui, basicamente, eu fiz um looping sem nenhuma funcionalidade, pelo menos nesse projeto, mas eu tenho outros projetos um pouco mais demorados, de carregamento de base de dados, mas que meu looping ele é necessário, né? E aí ele tem uma funcionalidade. Esse daqui é somente para demonstrar para vocês na prática. Então eu coloquei um looping aqui, onde eu defino um número máximo. E aqui é uma variável que você pode chamar de qualquer coisa, eu chamei aqui de max, de 500 mil. E eu faço um looping de 1 a 500 mil. Tá? Então o i começando por 1, e ele vai até 500 mil. E aqui eu dou next. Então, dentro desse for next é o que a gente vai fazer a barra funcionar. A primeira coisa que eu defino, eu poderia colocar essa minha barra para carregar, aqui como exemplo aqui, poderia colocar ela para carregar da seguinte forma: 1 de 500 mil, 2 de 500 mil, 3 de 500 mil. Eu poderia colocar essa informação aqui, tá? Mas nem sempre é uma informação visual, uma informação interessante. É mais fácil você mostrar para o usuário quantos por cento já foi concluído, tá? Ao meu ver, é mais fácil você mostrar para o usuário isso, e o usuário vai ter maior visibilidade. Porque se você mostrar lá 200 mil de 500 mil, tudo bem, a gente sabe que está um pouco a mais de 50%, um pouco a menos de 50% concluído. Mas eu não sei com exatidão, não sei com precisão, e talvez essa informação não seja relevante para mim. Agora, se eu digo, olha, está 61% do procedimento já concluído, fica mais fácil o entendimento nosso do dia a dia. Então, para eu fazer isso, o que eu fiz? Eu defini que o meu percentual, essa variável perc aqui, que refere-se ao percentual de progresso, eu pego o meu i atual dividido pelo meu total, pelo meu máximo. Então, toda vez que eu fizer uma execução, ele vai pegar o meu i e vai dividir pelo máximo, e aí sim eu consigo achar qual o meu percentual de conclusão. Né? Porque, por exemplo, se ele estiver em 250 mil, meu i, dividido pelos 500 mil, ele vai estar com o meu progresso, né, meu percentual em 50%, né, ou 0,5. E aqui, o que dá toda a magia a essa barra de progresso é o Do Events. Né? O Do Events ele vai fazer com que o Excel, a cada passada de I, I1, I2, I3, I4, enfim, a cada execução, ele vai atualizar para o meu Excel o que está acontecendo. Tá? Então, a cada execução, ele vai trazer informação para o meu Excel. Por quê? O Excel, se eu não tivesse do events, né, vou mostrar na prática que é melhor. Se eu não tivesse do events, eu colocar para executar, o meu Excel ele vai executando e ele só vai atualizar para mim quando chegar no 100%. Enquanto estiver rolando o looping, ele não vai mostrar, não vai ter nenhuma informação visual para mim. Isso que é ruim, porque às vezes o meu looping ele pode durar 5 minutos e eu não tenho nenhuma informação de atualização. O máximo que eu vejo é se eu passar o mouse aqui, eu vou ver aquele spinningzinho de carregando no mouse. Mas isso também acontece quando o Excel trava, quando o Excel está em loop infinito. Ou seja, não é uma informação interessante. Eu não sei quanto tempo falta para acabar, quanto tempo não falta. Mesma coisa aqui, se eu coloco para executar, ele só vai mostrar para mim exatamente quando chegar no 100%. Eu coloquei já para executar, já para estar atualizando. Não, ele atualiza quando chegar no 100%, e isso não é uma informação interessante para mim. Então, o que eu faço? Quando eu coloco o Do Events, a cada evento, né, ele vai demonstrar isso para mim, ele vai atualizar tudo que está aqui embaixo a cada um desses eventos. E o que está aqui embaixo? Basicamente eu faço uma conferência para ver se o meu checkbox stop está como true. Se ele estiver como true é porque eu cliquei para cancelar. Então quando eu clico lá no botão cancela, eu marco o checkbox como true.
Ele começa como falso. Se eu marco como true, automaticamente eu mudo meu label status para cancelado, o caption dele, e saio dessa execução. Eu paro de executar. Então, a cada evento daqui, eu estou fazendo essa conferência para ver se eu cliquei no cancelar ou não. Tá? E aí eu consigo parar um looping no meio do seu processo. E aqui eu faço um tratamento de erro, para se identificar algum erro, ele pular para a próxima. Por quê? Aqui embaixo eu tenho a definição da largura da minha progress bar. E aqui começa todo a situação, né? Eu tenho que pegar minha progress bar e tenho que pegar esse percentual, né, dela e ir aumentando a largura proporcional ao percentual. Então, se eu estou com 10%, a minha largura dessa minha progress bar, ela tem que estar aproximadamente ali relacionada a 10%. Mesma coisa 20, 30 e assim sucessivamente. Então, o que eu fiz para isso? Eu peguei a minha progress bar width, a minha largura da minha progress bar, que é essa que está aqui dentro, ó, essa mais verdinha que está aqui dentro. Então, a largura dela é igual a o meu percentual de progresso, então 10%, 20%, 30%, vezes a minha bar limit width. Então, se você olhar aqui, a minha barra limit width é essa outra que está aqui, ó, que também é um label. E nesse label daqui, eu defini ele com um fundo, né, dessa outra cor, para dar um destaque, e coloquei com a borda branca, tá? Mas é uma label normal. E essa label, ela tem uma largura. A largura dela é de 378. A de dentro, ela tem que ficar proporcional. Mas se eu deixar assim, como a de dentro ela começa aqui e não começa aqui, rente a ela começa com espaço para dentro, eu tenho que dar também um espaço aqui antes dela chegar nos 100%. E é para isso que eu utilizo esse menos 3 aqui, tá ok? Então, na verdade, o certo seria só pegar o meu percentual pela largura da minha barra de limite, né? E aí ele daria certinho. Só que se eu deixar sem esse 3 aqui, olha como é que fica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele começa a executar normalmente, só que ele começa com esse espacinho daqui, tá vendo? Como eu defini. Se eu não coloquei 100% lá no final, se eu não coloquei aqueles menos 13, a minha vai terminar um pouquinho depois, porque ela vai se assimilar. Essa barra de dentro ela vai ter a mesma largura que a barra de fora, só que ela começou depois, né? A dimensão dela começou depois. Uns pixels de left depois. Então ela vai terminar um pouquinho aqui. Deixa eu fechar. Deixa eu tirar o do eventos aqui, para a gente poder ver instantaneamente, tá? Ó, se eu coloco para executar, olha como é que ela termina. Ela termina um pouco depois, porque tem alguns pixels sobressalentes. Mas se eu conseguisse arrastar essa barra de dentro e comparar com a barra de fora, as duas teriam exatamente a mesma largura. E aí, para isso, né, para resolver isso, eu coloquei no final aqui, será a minha barra limite menos 13 pixels. Tá? Essa, né, nesse meu projeto aqui, você aí vai poder adaptar de acordo com o seu aí, tá ok? Só que, para isso, também aconteceu um problema, porque quando eu tento multiplicar o meu percentual vezes a minha barra limite, né, no início, a minha barra progress é igual a 0. Né, então, eu não consigo, meu percentual de execução é igual a 0. Então, 0 menos 13 eu ficaria com uma largura negativa. Aí o Excel dá erro, falando que uma barra, né, um label não pode ter largura negativa. No máximo, porque ele pode ter uma largura 0, mínima de 0, ou máxima aí até onde o Excel suportar, que eu não sei qual o limite máximo. Enfim, para não dar esse erro, eu fiz esse tratamento de erro aqui, um erro resume next, e aqui na minha barra de progresso, aquela barrinha de dentro, eu coloquei o caption dela, eu coloquei alinhado à direita, e coloquei o caption dela arredondando esse meu percentual, que é um percentual em casas decimais, é 0,2 para 20%, 0,3 para 30%. Eu peguei esse percentual, multipliquei por 100, para a gente poder ter aí a informação, e coloquei para arredondar para 0 casas decimais, para aparecer só 1%, 2%, 3%, como é de costume nos sistemas. E concatenei isso com o meu símbolo de percentual. Então, quando vocês veem aqui ela executando, está saindo do eventos, ela vai direto para o final. Ele fica aparecendo assim, 100%, tá ok? Então é basicamente isso que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui que tem mais coisas para esclarecer para vocês. E aí, a toda vez que ele for executando, ele vai fazendo isso, né? Com o eventos, ele vai atualizando ali. Deixa eu diminuir aqui para 50 mil. Vamos executar ela novamente. Ó, você vai ver ela subindo. Tá? Agora com 50 mil o processamento é mais rápido. E a cada processamento ela vai trazendo aqui a atualização. Tá? Quando ela termina, eu mudo esse caption para concluído. Eu mudo esse caption para concluído. E aí que chega a parte mais interessante,
e que eu preciso alertar vocês, tá? É muito interessante, muito bonito, intuitivo, né, e legal para a experiência do usuário, só que isso daqui pode ser um inimigo muito forte para o seu projeto. Por quê? A cada execução que você faz, e você dá um do events, a cada do events desse, ele vai pegar tudo isso daqui e vai atualizar para você. Só que essa atualização, né, essa atualização que ele vai fazer para você, ela tem frações de segundos. Então, por mais que quase seja imperceptível a mudança de frações de segundos, isso aqui vai fazer uma diferença no seu projeto muito grande em relação a tempo. Então, se você tem uma execução muito complexa, se você tem uma execução que é muito demorada, não utilize o do events em todas, a cada execução você fazer essa atualização. Não é viável, porque o seu projeto ele vai demorar muito e muito e muito. Tá? A cada execução, esses microsegundos que o Excel demora para poder fazer essas atualizaçõezinhas aqui na largura da barra e tudo mais, pode ser extremamente prejudicial ao seu sistema. E qual seria a alternativa nesse ponto? Tá? Ter a apresentação das informações para o usuário é interessante, é positivo. Contrapartida, você perder desempenho no seu sistema não é indicado. Então você precisa ter um bom senso entre as duas coisas. Entre manter aí uma boa experiência para o seu usuário, para ele poder ver num procedimento demorado, por exemplo, quantos percentuais ainda falta, mas ao mesmo tempo isso não pode implicar diretamente aqui no desempenho do seu projeto. E aí que entra a jogada que eu vou ensinar aqui para vocês, que é justamente esses dois que estão comentados aqui, essas duas linhas aqui. Basicamente, eu vou só atualizar esses eventos a cada 10% concluído. Isso, ou seja, se eu tenho ali, nesse caso aqui, de 50 mil atualizações, eu estaria atualizando 50 mil vezes, né? Aqui não. Aqui com essas duas linhas habilitadas, eu vou estar atualizando somente 10 vezes, então não mais 50. E entre fazer essa atualização 50 mil vezes microsegundos, que você vai estar acumulando ali no seu processamento, eu vou estar atualizando 10 vezes esses microsegundos. Então eu não perco muito desempenho e continuo deixando o meu usuário informado. Quer ver um exemplo? Vamos fazer aqui agora. Eu vou aumentar isso daqui para 5 milhões. E vou colocar aqui para executar e coloco aqui para executar. Então ele vai começar a executar em 5 milhões. Você consegue ver que ele ainda sequer começou a carregar ali a nossa barrinha, né? Então ele está processando, daqui a pouco a barrinha começa a encher de pouquinho em pouquinho. Isso por quê? Porque o meu projeto, ele está a cada um das execuções, ele está atualizando as informações. Então vocês conseguem ver ali agora. Ele está enchendo aos pouquinhos. Tá vendo? Ele está bem demorado. Isso por quê? Porque o Excel está lento, o processamento, o código não está otimizado? Pode até ser também. Mas a cada do eventos que eu dou é um microsegundo, né? Microsegundos que eu perco de processamento e acaba prejudicando o meu projeto. Então a gente ainda está ali a 9%, vai chegar a 10% agora. Agora, se eu for fechar isso aqui, cancelei a minha operação. E se eu habilitar essa linha daqui, essas duas linhas aqui, ó, essa e essa, habilitei. Eu estou dizendo para ele, você vai fazer esse do evento só quando a gente tiver intervalos de 10%. Então, nos primeiros 10% ele vai, nos segundos 10% ele vai, que vai ser 20%, depois 30%. Agora, com os mesmos 50 mil, os mesmos 5 milhões de processos, tá? Vou clicar aqui, vou executar. Olha quão mais rápido foi. Aqui ele estava ainda em 8% aquele tempo todo. E aqui eu consigo ver que não é demora do Excel. Não é demora do processamento do computador nem do código. Desculpa. É demora do eventos. Do eventos ele pode ser prejudicial se você colocar em todos os eventos. Então, basicamente aqui, o que eu digo aqui para o Excel é: Excel, vamos lá. Você vai pegar meu percentual, tudo. Isso tudo que está aqui dentro, você só vai executar se meu I, que é o número do dado que eu estiver processando, dividido por 10, dividido por 100, ou seja, 10%, 10 dividido por 100, vezes o meu número máximo, que é o meu número de 50 milhões, for igual a zero. Traduzindo, eu estou dizendo, quando o meu I equivaler a 10% do meu máximo, você vai atualizar. Você vai dar um dos eventos e vai atualizar tudo. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui mais 2 zeros. Aqui vai deixar lento. Vamos ver.
deixar bem mais lento. Então ele vai fazer, a cada execução, ele vai fazer aquela conferência lá. Vai ver se o Fernando executou 10, se executou 20, 30, aí depois ele vai contabilizando aqueles percentuais. Quando ele chegar no percentual equivalente a 10%, como esse aqui agora, ele vai atualizar. Parei de atualizar, vou continuar fazendo todos os processamentos em velocidade aí, enfim, uma velocidade máquina, que é uma velocidade muito rápida de processamento. Depois que você faz, chegou nos 20%, atualiza para mim. Quando chegar no 30%, atualiza para mim. Quando chegar no 40%, atualiza para mim. E é basicamente isso que ele está fazendo. Então eu consigo ver esse carregamento, só que de 10 em 10. Eu cliquei aqui em cancelar, agora quando ele for fazer a próxima atualização, nos próximos 10%, ele vai parar. Eu poderia também, se for um processamento muito longo, eu não preciso deixar em 10%. Posso deixar cada 20% para ele atualizar para o usuário. A gente já cai para 5 vezes. Tá? Então eu vou deixar aqui em 5%, em 20%. O processamento dele vai ser tão rápido quanto o anterior, talvez um pouco mais rápido, porque agora a gente não vai fazer 10 intervalos, a gente vai fazer só 5 intervalos. A cada 20% ele vai dar aí uma parada para poder atualizar tudo e vai dar continuidade. Lembrando que a gente está trabalhando com mais de 500, né, de 50 milhões de dados aí. Eu vou conferir lá certinho os números que eu coloquei, porque eu só acrescentei mais 2 zeros. Então, ele está demorando, tá ali, deve estar em cerca de uns 15%, não sei. Aí chegou em 20%, ele atualizou para mim. E se eu fosse fazer esse mesmo volume, deixa eu clicar aqui em cancelar, quando chegar no próximo 20%, ele vai executar o cancelamento. Pronto, cancelou. Vamos lá. Então, na verdade, a gente está trabalhando com 500 milhões, né? 500 milhões de processamentos. 500 milhões é muita coisa. Então, basicamente, se eu fizesse com esses 500 milhões para ele executar toda a operação, isso ia demorar anos, né? Ia demorar horas aqui. Então, basicamente, eu poderia deixar assim, para ele fazer a todas as execuções, ou simplesmente eu posso habilitar essas duas linhas aqui e estou falando para ele, olha, você vai conferir a cada I, né? Você vai conferir para ver se está em 20% do meu máximo. Se tiver em 20% do meu máximo e o resto for igual a zero, porque esse mod daqui, ele é para achar uma divisão perfeita, né? Então, basicamente, eu estou pegando o I dividido ali por 20% do meu máximo e estou vendo aí se o resultado, se o resto é igual a zero. Se for igual a zero, eu sei que está dividido certinho e está ali em 20%. Né? Isso aqui é álgebra. Não tem como me aprofundar muito, porque eu não seria muito bom para explicar. Mas basicamente é isso. Né? Eu fiz aqui toda uma operação para calcular em quantos por cento está. Dependendo de tantos por cento tiver, eu posso deixar em 10%. Automaticamente ele vai dar o do events e vai atualizar aí para o nosso usuário final. Isso aqui fica muito rápido. Você consegue ver que 50 mil não faz nem cosquinha aqui do processamento quando a gente fala 10%. Mas isso aqui é como eu falei, vai dependendo do seu processamento. Meu processamento, eu, Fernando, trabalho com uns 38 mil dados, mas não são só simplesmente passar por esses dados. A cada dado que ele passa, ele faz uma conferência, faz várias execuções a cada um daqueles pontos que ele vai passando. Então, o meu procedimento é mais demorado por conta disso. E aí colocar uma barra de progresso é interessante, e eu coloco ela para me avisar a cada 20% o progresso da execução. Né? Isso acaba ficando dinâmico, porque esse número máximo aqui, ele sempre é dinâmico, tá? Que eu deixei ele como estático, mas no seu processamento aí provavelmente é dinâmico, de acordo com a quantidade de registros, enfim, ou informações. E aí é basicamente esse código daqui que faz essa barra progredir. Se você gostou do tema dessa aula, eu peço para curtir o vídeo, por favor. Comente, se puder compartilhe, e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, eu trago diversos vídeos de Excel, estou trazendo diversos vídeos de Excel VBA aqui para vocês. Esse conteúdo é gratuito, eu vou deixar um link lá para o meu blog para você ter acesso à planilha dessa aula, tá? É a mesma planilha da anterior, só acrescentei essa parte aqui do status e você adaptar aí para o seu código. Ficou com alguma dúvida? Não tem vergonha, você pode mandar aí mensagem pelos comentários mesmo, eu respondo. E se você acha que a dúvida é um pouco mais complexa e que não dê para deixar pelos comentários, pode me chamar via WhatsApp, só acessar lá o site da organicsheets.top. Lá você consegue ter um link Fale Conosco, você clica ali, você fala diretamente comigo via WhatsApp, e é até mais fácil para a gente poder conversar via áudio, alguma coisa assim, para eu poder te esclarecer melhor as suas dúvidas, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Mais uma vez, se não for inscrito, se inscreve, porque é isso que me motiva a continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Espero que tenham gostado aí do tema dessa aula. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.